Bem-vindo, ouvintes do Veja Bem. Começamos aqui mais um episódio dessa categoria que visa instigar sobre perguntas populares no site Quora.com. A gente recomenda que você cheque também o irmão mais novo, Veja Bem Menos, sobre assuntos banais, e o Veja Bem Mais, com uma análise mais profunda de assuntos mais sérios no nosso site vejabempodcast.com.br. Neste episódio do Veja Bem, nosso tópico será hábitos de pessoas inteligentes. Para quem já escuta a gente desde os primórdios, esse é meio que uma regravação do como a gente gerou a ideia gravando pelo celular ainda. Mas hoje vamos tentar agregar novas opiniões a um tópico que já é meio que delicado por ser dependente da definição de inteligência, mas que todos vão aproveitar de uma maneira ou de outra, assim a gente espera. Então vamos lá. William e Pedro, vocês já responderam essa pergunta uma vez. Queria saber se alguma coisa mudou, se vocês se mantêm na mesma opinião, se sim, qual ela era. Tem essa opção aí também, né? Mas vamos lá, a pergunta é: quais são hábitos de pessoas que vocês consideram inteligentes? E aqui vamos definir inteligência como capacidade de resolver problemas, absorver conhecimento. Porque, vamos admitir, existem vários tipos de inteligência. Bom, alegadamente, e várias maneiras de expressá-la também. Mas, de maneira geral, o mais abrangente possível, quais são pessoas que vocês consideram inteligentes, tanto que vocês conhecem pessoalmente, ou autores que vocês seguem, algumas coisas nessa linha. Que eles já falaram de hábitos, que vocês acham que são hábitos que agregam e não tiram do seu intelecto. Começando. Quer começar hoje, William, para quebrar um pouco o padrão? O que eu me lembro que eu falei da última vez, na primeira vez que a gente falou sobre isso, é que as pessoas estão sempre se informando, as pessoas estão sempre, sempre leem, sempre falam que tem que ler, não sei o quê, não pode deixar a mente parada e tal, mas, não necessariamente aquela coisa de estudo, de estudar, não sei o quê, mas só tá frequentemente absorvendo conhecimento. Esse é o hábito número 1 pra você, então? Absorver. Sim, eu acredito que sim. Não ficar, sem fazer nada, tá ligado? Boiando pro resto da vida. Mas, bom, todo mundo faz alguma coisa, né? Sim. Então, o que você acha que agrega mais valor em sentido de absorver conhecimento? Qual você acha que é uma atividade que você colocaria antes de outras atividades? Cara, a primeira coisa que me vem em mente é leitura. De mangá? Por que não também? Só o fato de você estar lendo algo, acho que já ajuda, por exemplo, sei lá, no seu jeito de falar, no seu jeito de escrever, isso já ajuda alguma coisa, depende do que você vai estar lendo. Sim. Mas, cara, ler uma revista, uma super interessante da vista. Super interessante. Era uma coisa mande dinheiro pra nossa conta aqui, patrocinando. Na época da escola, Veja Bem, patrocinado pela Editora Abril, revista super interessante. Só que não. Quem dera. Ainda não, né? Quem sabe onde eles vão escutar. Bom ponto. Mas eu vou abrir um parênteses aqui que eu leio super interessante faz mais de 10 anos já, cara. Uma ótima revista. Então. As melhores no Brasil, segundo. Nossa, na época da escola eu li pra você caramba, vai estar lá o e-mail, Editora Abril, quando terminar, né? Pode mandar. Funcionar. Vou dar um beijo na testa. Na testa? Mas enfim, vambora. Não, eu vou só... Vocês têm algum comentário dessa opinião do William? Não, eu acho válido, sim, mas... Não, eu acho válido. Desde que a pessoa está sempre se atualizando. Mas eu acho que um ponto importante é que pessoas inteligentes tendem a fazer mais de reflexão do conhecimento que absorve. Por exemplo, como você falou, você tem o hábito de ler super interessante, por exemplo. Você simplesmente só não lê a matéria e pronto. Não é verdade? Você pensa sobre isso, você reflete sobre, para a partir de um momento você realmente falar, realmente é assim, tal coisa é assim. Normalmente pessoas inteligentes tendem a absorver o conhecimento e trabalhar com ele. Porque não vira aquele negócio só de decoreba. Sim, ele não toma aquilo como uma verdade absoluta. Né? Esse é um ponto interessante, porque assim como eu presumo que eu conheço várias pessoas que já leram vários e vários livros. Mas quando você conversa com elas... Sim, sim, exato. Eu falo, mas peraí, você leu o resumo do livro, né? Você leu só antes de fazer uma redação e depois... Nunca mais. Só pra falar que leu, né? Aqueles livros, trabalho de escola, né? Nossa, faço a ficha do livro. Nossa, tem um que eu odiava. Como é que é aquele lá do Curtiço? É o Curtiço, né? O Curtiço. Nossa, livro chata, porra. Mas enfim, eu acho que esse é um ponto legal de martelar, porque hoje o pessoal tende a entender, por exemplo, conhecimento, quantidade que se absorve das coisas, né? Por exemplo, você lê 1 bilhão de livros, mas e aí? Se você lê 1 bilhão de livros, livros, sei lá, daquela experiência que você teve de ler aquilo, não sei...
qual você tirou daquela história. Não nem necessariamente o que você tirou daquela história, mas fazer você pensar. Não, veja bem. Entendeu? Veja bem. Veja bem é uma ótima coisa. O hábito das pessoas mais inteligentes é escutar o Veja Ah, Bem. tá, Veja já. Bem. Mas eu acho que pra mim hoje esse é um dos pontos que diferencia. Sim. Não, faz sentido. E só absorver conhecimento como se fosse colecionar a moeda jogando Sonic ou Mario, né? É. E aí nego fala, nossa, eu tenho 1 milhão de livros. Vai ver os livros. 50 tons de cinza, Cinza. crepúsculo. Mas eu acho que nesse sentido também não pode discriminar tanto, porque como ele falou, você pode ler qualquer coisa, Isso é verdade. desde que você tenha um senso crítico em absorver aquilo. Eu leria, por exemplo, 50 tons de cinza para aprender como não... Para entender como a massa hoje absorve, por exemplo, um romance popular. Uhum. Quais são os padrões, os triggers ali. E como contra-exemplo de como se escrever bem também. Querendo ou não, é estudo. É uma leitura Tem que ter um parâmetro, né? do qual você pode tirar proveito. Pedro, você tem agregado a sua parte? Não... mas eu resumi tudo nesse ponto hoje, essa opinião, por exemplo, que me veio diferente para não resumir. Acho que o hábito número 1 é a leitura. Então a leitura também. Não, eu acho que a leitura é um dos. É que fica difícil dizer, porque se você for pesquisar, tipo assim, ver hábitos mesmo de pessoas inteligentes, tipo, cada um tem a sua excentricidade, esse tipo de coisa, mas varia, eu acho. Mas a gente tá falando de leitura também, mas eu não falei especificamente só de livros, né? Revistas, Eu sei, mas eu digo, tipo, também tem gosto pessoal. Por exemplo, a maioria dos escritores antigos fumavam. Por exemplo, fuma até hoje cachimbo, esse tipo de coisa. E aí? Vai falar? A maioria dos grandes escritores bebem uísque enquanto escrevem. Então, né? também. Já assistiu Californication? Ele faz muito mais do que beber só uísque. Mas esse eu acho que é um hábito da prática, né? Com relação à inteligência em si. É porque a gente tá falando de inteligência de maneira bem abrangente. Por um músico, ao compor a música, tem a sua inteligência que não vai com fumar cachimbo, talvez não, né? Cachimbo. Ou ler muitos livros. Na verdade tem isso também, né? Tipo, um compositor ele vai escutar muita música, talvez não necessariamente ler bastante. Mas aí a gente volta pro negócio de absorver conhecimento, independente da forma. Sim. Pode ser escutando podcast, pode ser assistindo muitos documentários, pode ser conversando com muitas pessoas diferentes, né? Viajando filme mesmo. Mas pra mim ainda eu acho que esse negócio de fazer uma reflexão, eu não digo constante, porque ninguém, não sei, não conhece o mundo inteiro, mas digo, tipo assim, que uma reflexão constante do conhecimento que você vai adquirindo. Cara, não olha pra formiga, entendeu? Pra onde ela vai? Mas essa reflexão vem de debater também, né? Essa acho que é outra coisa que eu sinto muita falta no meu redor hoje, de forma geral. Pessoas absorverem conteúdo, mas não debaterem aquele conteúdo. Assistir um filme e falar, foi legal, mas parar ali. Ler alguma coisa e falar, interessante, mas parar ali. Ou hoje, grande exemplo, a política. O que está acontecendo aí na política? Todo mundo é muito rápido para falar mal. Sim. E hoje, para os ouvintes que estão muito no futuro, estamos em março de 2016, com o Lula quase virando ministro. Nossa. A Dilma quase sendo impeached. Mas não, né? Por enquanto não. E todo mundo é muito rápido em apontar dedos e falar mal. Mas uma discussão realmente construtiva de como podemos ser diferentes em relação à nossa postura pessoal, que está sendo refletida na política, é algo que eu não vejo muito as pessoas fazendo. Não vejo muito, no lugar do governador eu faria isso. Eu só vejo o governador é um lixo, um ladrão, tudo no Brasil não presta, quero dar um bosta, não faz nada. Mas... Não é ok, você tá falando, mas o que tá agregando? Qual é o crítico aí? É verdade. É muita regurgitação e é muito escapismo, é um debate muito escapista no sentido de liberar aquela frustração, mas não usar aquilo como oportunidade para chegar a algumas conclusões ou não agrega porra nenhuma. Pensamentos. Não agrega. Mas só um ponto. Foda-se o PT, tá? Da minha parte, você vai ouvir. Não se preocupe quanto a isso, não. Foda-se essa bosta. Mudou o país. Mudou mesmo. Agora Dilma sai, depois dessa. Mas voltando, então, pra você, César. Agora que eu já falei que essa parte mais de reflexão, o William esse hábito de leitura. Pra você é mais essa discussão de ideias, assim, pra... Sim, acho que com hábito... E aí, de novo, focando naquela coisa de inteligência abrangente. A inteligência de um artista plástico não é nem melhor ou pior
qualitativamente do que inteligência de um físico quântico, por exemplo. E os dois vão ter hábitos extremamente diferentes. Mas eu acho que os dois vão ser tão proativos quanto em termos de discutir ideias e buscar por possibilidades novas. Aquela coisa de tentar criar algo novo e não se contentar com o mesmo. Até quando você pensa nos grandes gênios da humanidade, vamos colocar aí Einstein, o primeiro que vem à mente. Quando você pensa os representantes do conhecimento humano, assim, grandes representantes, quem vem à mente de vocês? Acho que isso é uma boa pergunta para se pensar nessas linhas. Cara, acho que realmente Einstein é a primeira coisa. Acho que Newton. Também. A gente pensa em físico, mas também em filósofos, né? Sócrates, Platão. Você pensa em Descartes, você pensa em escritores, Shakespeare. Esses caras, eles não fizeram mais do mesmo. Eles sempre pegaram o que tinha ao redor deles e, como o Newton falou, subiram no ombro dos gigantes, né? Eles não ficaram atrás do ombro dos gigantes, mas eles subiram no ombro dos gigantes. Eu acho que essa característica de realmente tentar agregar algo de forma pessoal ou na comunidade, ou o que seja, mas se usando dos fatores que você tem ao seu redor para melhorar, é o que diferencia, para mim, o trigo do shoyu. Mas aí a gente pode estar falando de ativista também, não só a inteligência em si, né? Você pensar em QI, por exemplo, como hoje a sociedade ainda meio que define, os que têm o QI mais alto, normalmente você não escuta falar, eles não são militantes ou ativistas ou nada assim. Então é uma inteligência pragmática no sentido de fazer as coisas melhorar, né? fazer as coisas melhores. Verdade. Eu acho. Mas deixa eu ler a resposta do Core aqui, já que é a nossa fonte de inspiração. A mais votada aqui tem uma lista de 8 pontos, que varia um pouco entre característica e hábito. Mas ainda assim é legal de conferir. A primeira que diz aqui é que as pessoas inteligentes normalmente são muito motivadas e não deixam que nada interfira com aquela motivação. Então, realmente, é algo que temos que concordar. Galileu não parou porque a igreja falou herege. Se bem que, bom, não vamos discutir história. Mas, não mesmo. Não vamos. Mas é uma característica bem válida, um hábito de não se deixar parar por barreiras sociais. A outra aqui, que tem muito a ver com o que eu falei, é de ser sempre proativo, não deixar que outras coisas o direcionem, eles direcionam as coisas eles mesmos, e sempre movendo com um objetivo em mente, pode ser um grande objetivo, um pequeno objetivo, Sim. mas tem aquela objetividade. Terceiro, muito com vocês aqui, eles leem muito, e ler aqui a gente pode substituir por absorver informação. Quarto, normalmente focam em campos profissionais que eles são apaixonados. Aí é a coisa mais do foco, né? Físicos, etc. Mas aí eu acho que é mais um desenvolvimento daquilo que você já faz e vai querer fazer sempre melhor, né? Como atletas gênios, por exemplo. Sim. É entendível. O quinto, por definição, eles tomam conta deles mesmos, ou seja, não são pessoas com uma dieta saudável, com um corpo e mente saudável. Se você pensar bem, tipo, as pessoas que consideramos referências, acho que não, obesos, que bebiam até tem alguns escritores, mas... Sim, alguns. Mas acho que os verdadeiramente inteligentes, porque os escritores que se matam com álcool, com outras substâncias, tudo bem, eles compartilharam uma certa genialidade, mas aplicado a cuidar deles mesmos, eles não foram tão inteligentes, né? O cara vai dar conselho pra você, né? Sobre X coisa, mas não consegue colocar o cachorro pra fora de casa. Entendeu? Eu não sei quanto cachorro, mas essa daqui é controverso, mas eu vejo certo sentido. Uma pessoa que é realmente inteligente sabe se cuidar, porque se não se cuidar, por que vai valer aquela inteligência, né? Morto. Né? Interessante. Estou curioso para escutar e ouvir e ler a opinião dos ouvintes quanto a isso. Esse cara que escreveu esses pontos, eu acho que... É uma menina, na verdade. É uma menina? Acho que ela Sarah Stone. Acho que ela gostaria do Hitler, porque os primeiros pontos que eu falou, aquele objetivo que nada deixa, tipo... mas eu gosto do Hitler. O Hitler é sempre um tópico controverso, porque o Hitler... Independente das motivações dele, ele foi um grande líder, cara. Ele conseguiu motivar uma nação inteira. Um dia a gente vai falar de liderança ainda. Sim. Mas não se pode menosprezar essas características que... Bom, ele levou pro lado errado, mas... em si mesmo, que você vai julgar o cara porque ele
é objetivo e focado. Julgar por outras coisas. Pelo que você, né? A sexta aqui também acho interessante. É a sexta de 8 pontos, lembrando. É de tomar um tempo para se distrair. Para aqui eles usam o termo play, que é, bom, se divertir. Sim. Porque acho que tem um ditado em inglês, que hard work makes Jack a dull boy. Trabalho duro faz do Jack um garoto teimoso. Uma coisa... Só tem aquilo na sua vida, você acaba ficando muito chato com aquilo e muito... Muito pau no cu. Veja bem. O Thatcher eles almejam um sucesso diariamente, porque a motivação vem dessa objetividade de construir um sucesso. Faz sentido também, a gente não precisa elaborar muito. E o 8º tem muito a ver com os outros também, acreditam neles mesmos e não aceitam limitações. Ela choveu meio que uma olhada aqui no último, mas deu pra ver que a resposta aqui tem muito mais a ver com características do que hábitos em si. Sim. Então nem sei se a pergunta original deve ser só de hábitos, mas acho que hábitos levam a características, né? Uma vez que você exercita bastante alguma coisa, é tanto uma característica quanto um hábito. Mas uma característica, já que está nesse ponto, que leva a vários hábitos, e para mim é o mais importante de todos, é ser constantemente e eternamente curioso. É ter interesse e não absorver conhecimento por obrigação, por coisas superficiais, tipo passar na prova, essas coisas assim. Mas é ter curiosidade genuína de descobrir como as coisas funcionam, como elas podem ser melhoradas, mudadas. É realmente ter um interesse, não se conformar em, sei lá, ter aquele tanto de informação para falar que tem. Tanto que eu acho que às vezes você estuda pra caralho pra uma prova, pra alguma coisa, beleza, você até tira a nota boa na prova, depois você vai esquecer aquilo. Agora quando você busca algo por curiosidade, aquilo acaba ficando com você. É mais, eu acho que prende mais. E essa talvez seja a grande falha da educação hoje, né? Que é de não estimular a curiosidade, mas só a obrigação de ter que alcançar certas notas para entrar em certos lugares ou ser aceito em certas instituições. Esse é um incentivo totalmente errado, na minha opinião, de realmente criar hábitos e características de pessoas que vão abraçar o conhecimento e não vê-lo como, sei lá, essa obrigação superficial que é o status, infelizmente, hoje em dia. Mas mais nesse tópico fica pro Veja Bem Mais. Veja Bem Mais Educação. Mas é isso, da minha parte, acho que é isso, resumindo. Curiosidade e o hábito de tentar ser crítico com aquilo que você tá, querer construir coisas, não só botar na prateleira ali. Então é isso aí, gente. Compartilhe com a gente os hábitos de vocês, que obviamente são inteligentes por estar escutando a gente. O cara bota eu lá. sei o hábito deles. Cagar enquanto pensa, cara. Quando ficar lá da privada. Cago escutando Veja Bem, velho. Mas é isso aí. Valeu, Vocês já gente. sabem, nossa página no Facebook, nosso site, não deixe de compartilhar. O número do WhatsApp é 9898-50552. De novo, é 19-9898-50552. E até a próxima. Isso aí, gente. Falou, galera.